Façamos um pouco de exercício, tá? Um exercício até financeiro. A probabilidade de um parto ser cesariano, de acordo com uma certa literatura, numa certa população, é de 20%. Agora, suponho que vocês são obstetras e têm pela frente duas pacientes que vão dar à luz na próxima semana. Geralmente no carnaval, quando você estiver desfilando, não é isso? Então, 20% de chance de ser cesariano. O nosso querido obstetra quer fazer uma prospecção de ganho. Ele quer saber quanto ele pode ganhar, né, na próxima semana, porque ele está pensando em comprar uma TV melhor para ver o carnaval. Então ele quer saber se ele vai ganhar o suficiente para comprar, qual o tamanho da TV que ele vai comprar. Se vai ser 3D ou não. O parto cesariano custa, ou ele recebe, melhor dizendo, R$2.000 pelo parto cesariano. E pelo parto natural, parto vaginal, ele recebe R$1.000. Tem duas parturientes, duas gestantes, que vão dar à luz, e ele quer saber qual é a probabilidade, em média, do que ele vai ganhar na próxima semana. Entenderam a ideia? Então eu estou dando para vocês a informação de que 20% é cesariano, 80% por tabela é natural, considerando que só tem esses dois tipos de parto, tá? O que é verdade. E ele quer saber quanto ele pode ganhar na semana que vem. Se ele fizer 2 cesáreas, ele ganha quanto? Mais alto. R$4.000. Se ele fizer dois partos normais, R$2.000. Uma cesárea e um parto normal, então ele pode ganhar de R$2.000 a R$4.000. Ok? Mas quanto será que ele vai ganhar? Qual é a probabilidade maior aí? Diga lá. 2.000? Por que você acha mais provável 2.000? Fala, Carlos, fala alto. A chance do parto normal é de 80%. O parto normal chama fortemente para ele a probabilidade. Então 2.000 é o mínimo que ele vai ganhar, tá certo? Mas a probabilidade concretamente não é 2.000. É próxima a 2.000, mas não é 2.000. Porque eu preciso combinar todos os eventos possíveis. Nós não falamos que podem ser 2 normais. 2 normais é normal o primeiro parto e normal o segundo parto. Ou pode ser cesariano o primeiro parto e normal o segundo parto. Mas pode ser também o quê? Normal o primeiro parto e cesariano o segundo parto. Tem diferença entre esta ordem em termos práticos? Se é cesárea primeiro e normal depois, ou normal primeiro e cesárea depois, tem alguma diferença? Não. Então vocês concordam que isso se soma? Então a chance dele ganhar R$3.000 aparece 2 vezes. Perceberam? Que 2.000 aparece apenas uma vez. O 80% é 80% e 80%. Quanto é que dá 80% e 80% de probabilidade? 64%. Quanto é que dá 20% e 80%? 16. Quanto que dá 80% e 20%? 16. Eu somo as duas, porque a ordem não interessa aqui, porque a minha pergunta é quanto eu vou ganhar, ou quanto ele vai ganhar. Dá quanto isso? 32%. É menos que 64%. Continua puxando 2 partos normais, mas continua puxando bastante. E fazer 2 cesáreas? Seria 20% e 20%. Nem adianta a ordem, porque só tem uma chance. Quanto é que dá? 4%. Não, 4%, isso. Tá bom? Como é que ficou aqui a ideia? Esse é o meu quadro de eventos possíveis, né? Quais são os eventos possíveis? Nesta ordem aqui. O primeiro é cesárea, o segundo é cesárea, 4% de chance dele ganhar R$4.000. O primeiro é cesárea e o segundo é natural, ou natural e cesárea, isso aqui tanto faz para ele, porque o ganho é o mesmo, dá 16% em cada uma, 32%. E os dois serem naturais, 64%. Ao somar tudo isso aqui, tem que dar quanto? 100%, né? A soma de todos os eventos prováveis é igual a 1. Bateu? Deu igual a 1? Então eu estou acertando. Essa é a prova de que eu fiz todos os eventos possíveis. Então está aqui. Ele pode ser estimado usando este jeito de distribuição de probabilidades.
Então já virou uma aplicação prática. Eu já posso dimensionar qual é a minha maior chance aqui. Continua sendo de ganhar R$2.000. A maior chance. Mas não é desprezível 32% nessa situação, tá? Se eu representar isso dentro de uma forma gráfica, e aí vocês lá no Minitab tem como acionar o cálculo de probabilidades a partir de funções conhecidas, se eu usar então a função binomial, a distribuição binomial, por que binomial? Binomial quer dizer que tem dois eventos possíveis, natural, cesárea. Sempre que alguma coisa for do tipo sim ou não, presente, ausente, positivo, negativo, cesáreo, natural, masculino, feminino, sempre que tiver apenas duas opções, eu chamo isso de distribuição binomial. Ok? Porque só tem duas respostas, a minha variável só tem duas variações. Só tem duas possibilidades de resposta na minha variável. Sim ou não, presente, ausente, positivo, negativo, masculino, feminino, cesáreo, normal e aí para frente. Tá? Então somou 1, está certo, portanto eu contemplei todos os eventos e a probabilidade dele ganhar R$4.000 com 2 cesáreas é de 4%. E esta é a distribuição. Vejam que não estamos ligando os pontos aqui, né? Porque ela é uma distribuição caracteristicamente discreta. Concordam comigo? Que é discreto o fenômeno binomial? Ele não é contínuo de verdade. Mas eu posso representar aqui de uma maneira também por um histograma. Então, como eu só tenho três eventos possíveis, né, 3 combinações possíveis, porque eu somei aquela intermediária, que elas são indiferentes, né, tanto faz a ordem aqui. Então, nenhuma cesárea, a chance é de 64%. E isso eu tomei uma delas como referência. A cesárea é meu ponto. Que ele quer comprar uma TV LED 3D. Então ele precisa de R$4.000. Mas ele tem uma chance de 64% de não comprar uma LED TV. Vai ter que ser uma LCD comum. Mas com HDMI e tal, alta definição. Dá pra ser. Ou vai para Orlando e traz de lá. E aí você tem para uma situação intermediária 32%. Uma cesárea e um parto normal. Tá? Mas vai caindo a chance de fazer as cesáreas. De nenhuma cesárea até 2 cesáreas, ela tem esse jeito aqui. Ela é simétrica ou assimétrica? Assimétrica, né? Com uma probabilidade maior de não acontecer as cesáreas, as duas. Entenderam essa ideia? Lá no Minitab vocês podem procurar agora e fazer perguntas dessa natureza. Tá? Para 2 eventos com probabilidade de uma certa característica para o evento de interesse, qual é a distribuição? Eu posso fazer isso para 10, para 20. Eu fiz para um binomial aqui, mas dá para ser um pouquinho diferente. Que aí vocês têm que entender assim, o fenômeno é binomial, mas eu posso fazer vários partos. E nós vamos mostrar isso agora para vocês, tá? Apenas para ficar matematizada a situação. As equações servem, como eu falei, para que a gente dê um alinhamento geral. Para que não fique o exemplinho da cesárea solto, a gente escreve matematicamente porque serve para tudo. Tudo que tiver esta característica binomial. Então, valor esperado, ou esperança, ou média, essas são palavras que são intercambiáveis até um certo limite, tá bom? Esperança, valor esperado ou média são muito similares. São diferentes porque média é um cálculo para variáveis de natureza contínua. Valor esperado e esperança são uma certa flexibilização da média para fenômenos não contínuos. Então, eu tenho uma esperança, que até está anotada aqui como E de x. O E de x nada mais é do que uma probabilidade de acontecer, média, que é a somatória de x vezes a probabilidade daquele x que me interessa, para fenômenos discretos, e se eu puder fazê-lo contínuo, eu uso a integral. Sempre que entrar a função contínua, eu vou fazer a integração, porque é embaixo da curva que eu calculo a probabilidade. É na área de interesse, no segmento. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho mais claramente, tá bom? Então, o valor esperado, ou a esperança, ou a média em situações específicas, nada mais é do que essa circunstância aqui. E, no caso da variância e do desvio padrão,
Eu vou poder usar também a ideia de variação em torno do valor esperado, quando não for variância mesmo, porque a variância vai ser para fenômenos contínuos, né? Quando não for assim, a variância, a variação de x, aqui eu coloquei variação, que pode ser aproximado eventualmente para sigma ao quadrado, né? Esse aqui é sigma minúsculo, né? Que nada mais é do que aquilo que nós aprendemos na última aula. A diferença de cada medida de x menos a média ao quadrado vezes a probabilidade de x para o fenômeno binomial, tá? No discreto, ou a integral. Vocês viram que é bem parecida a equação, né? Só aparece esse dx aqui, que é o que dá a derivada na curva. Então a integral da diferença de cada medida de x contra a média ao quadrado para o fenômeno contínuo. E o desvio padrão é a raiz quadrada, como a gente aprendeu na última aula. Legal? Então, não, veja, estou vendo vocês anotarem, cara de preocupados. Não é para fazer isso. Não é para ficar preocupado com fórmula. Mas é para vocês entenderem e lerem isso de maneira natural. Tá bom? Nada de cara de meme aí para mim, tá? Ok, vamos retomar o nosso exemplo agora. Nós temos o nosso obstetra de novo, querendo faturar os seus R$4.000, né? E aí eu tenho a expectativa, qual é a esperança de ganho dele? Na verdade, ele tem esperança de 4.000. A esperança subjetiva dele, o pessoal, o interesse dele. Ele tem o pessimismo de sair com 2.000. E ele tem uma outra chance de ganhar 3.000 no intermédio, né? Mas qual é o valor esperado? Nenhum dos três. Nenhum dos três é esperado, sozinho. Os três são possíveis, não são? Ainda não fiz ainda a intervenção. Não fui dar o plantão, a paciente não apareceu ainda no hospital para fazer o parto. Então, o valor esperado é diferente da esperança mesmo, esperança subjetiva. O valor esperado nada mais é do que a composição destes três valores de acordo com a sua probabilidade de ocorrer. Olha o que eu estou falando, gente. Se 2 cesáreas têm 4% de chance de ocorrer, eu tenho que pegar R$4.000 e multiplicar pela probabilidade de acontecer. E somar aos R$3.000 multiplicados pela probabilidade de acontecer. Então, este valor esperado é a composição dos três valores. Interessante isso, né? Vocês não esperavam isso. Tá certo ou não? Quando a gente fala em probabilidade, a gente trabalha com ela, digo, naturalmente, de maneira leiga, nós trabalhamos a probabilidade de maneira isolada. Isso não faz sentido. Se você pensar profundamente hoje, antes da novela das 8, né? Se pensarem muito profundamente nisso, vão ver que, de fato, eu preciso considerar todas simultaneamente. Então, o valor esperado, um valor médio, é resultado da composição de todas as probabilidades de todos os valores que podem acontecer ainda. Porque não aconteceu nada ainda. Eu estou trabalhando com o futuro. Ainda vai acontecer. Então, eu tenho que somar, neste momento, eu tenho que somar, de acordo com a probabilidade de ocorrência, cada um dos valores possíveis. Fernanda? Tá triste aí? Tá duro? Faz sentido, gente, o que eu estou falando? É lógico que isso não é para... Vocês, eu não falei para essa turma ainda, né? Mas vocês não são os mesmos mais. Depois que esse curso começa, vocês muitas crenças vão cair. Vocês vão... Infelizmente, eu vou ter que introduzi-los ao mundo real. Tá certo? A fantasia acabou. O sonho acabou, mas ainda tem pãozinho com manteiga, não é isso? Então, vamos lá. Quanto que é a esperança de ganho dele? O valor esperado de ganho é a soma destas probabilidades aos valores de cada uma, que dá R$2.400. Veja que 64% puxou forte, né? O valor 2.000 puxa muito forte a expectativa dele. Mas o valor esperado é 2.400. Esse valor existe na composição? Não, ele é uma abstração. O valor médio não existe na realidade, mas ele me dá uma dimensão melhor de localização do fenômeno. Ele está entre R$3.000 e R$2.000. Então, por quê? Porque tem uma variação agora.
eu vou impor a esse cálculo aqui de valor esperado, quanto que ele varia em torno do valor médio. Então, 2.400 seria um valor médio, mas a verdadeira probabilidade não é o ponto, é a variação em torno da média, a variação em torno do valor esperado. De acordo? Então, se eu calcular a variação, que é cada ponto menos a média, cada valor, né, menos a média ao quadrado, vezes a probabilidade daquela ocorrência, mais os subsequentes, eu tenho uma variação de 320 mil reais. Variação é ao quadrado, tem que lembrar disso. Tá certo? Que conta é essa, né? 2.400 mais ou menos 320 mil reais ao quadrado. Reais quadrados. Quando você vai ao banco, você tira 50 reais quadrados? Não. A nota é retangular, né? Mas no caso aqui não dá para tirar um real quadrado. Eu tenho que extrair a raiz quadrada e eu obtenho, na verdade, que o desvio padrão é de R$ 565,69. Portanto, a expectativa aqui do nosso obstetra é ganhar 2.400 mais ou menos, a probabilidade maior, né? 2.400 mais ou menos 565, o que dá mais ou menos entre 1.900 a 3.000 reais. Vocês sabiam disso já? Vocês sabiam disso já, né? Que se eu somasse as duas grandes probabilidades, como é que era? 64% de ganhar 2.000, 32% de ganhar 3.000. Então, entre 2.000 e 3.000 é 96% de chance. Vocês já sabiam disso intuitivamente, vocês jogaram mentalmente com essa ideia. Nós estamos apenas quantificando aquilo que vocês já sabiam. Compreenderam a ideia? Estão tranquilos com essa noção de valor esperado, variação em torno do valor esperado? Oi? Eu acho estranho essa variação de 565, porque ele não pode ganhar menos de 2.000, verdade? Sim, mas aí é uma expectativa teórica. Você tem razão. Quando eu faço cálculos, eu imponho na distribuição uma deformidade. Eu não estou com o fenômeno como ele estava no começo. Então é uma situação que tem um certo grau de artificialidade, tá bom? Ela é artificial. O que ela está me informando aqui é que realmente de 2.000 a 3.000 é o mais provável. Porque não chegou em 3.000 também, né? 2.400 mais 565 não dá 3.000 exatos. Mas aquilo que era para nós uma noção intuitiva, agora é um cálculo matematicamente utilizável para outros desdobramentos. Não é só para isso que eu vou calcular, evidentemente. Essa é apenas uma ilustração aplicativa, fácil de entender, mas daqui para frente eu posso fazer outras coisas com isso. Esses cálculos me ajudam não só para uma situação pontual, mas para generalizações mais amplas. Tá legal? Alguma dúvida, então? Isso é fato. Então, a média não existe, a variação em torno dela também é artificial, não é a realidade, mas é uma expressão da maior probabilidade de ocorrer. Então, 96% de chance de ocorrer entre 1.900 e 2.900. Ou entre 2.000 e 3.000, que fica mais correto dentro do nosso plano. Tá legal? Vai que a paciente pede um desconto, né? Você entende? Pode acontecer, né? Ok, ele tem que pagar o estacionamento também, não é isso? Então não é líquido, e o imposto de renda. Então já está calculado uma série de problemas aqui, né? Ok. Muito bem, a vida é real, né? Mas dólar também funciona. Vamos lá. Considere a situação anterior aí, só que agora o nosso obstetra aumentou a clientela dele. Dá para pensar até num home theater, eu acho. Vamos ver. Os partos, eles são eventos independentes, tá certo? Agora ele vai conduzir um conjunto de 3. Então, agora vamos fazer no dedo, né? Então pode ser cesárea, 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 cesárea natural, natural, cesárea, cesárea natural. Ih, peraí, já ficou meio confuso. Vamos desenhar isso aqui de uma maneira mais simples, tá? Porque eu tenho aqui probabilidade de 3 cesáreas, 2 cesáreas ou 0 cesáreas. Estamos nos perguntando, né? Qual é a probabilidade disso ocorrer? Esse jeito aqui, esse grafo aqui é bom porque ele me mostra o caminho de cada uma das situações possíveis. É uma árvore que se abre, uma árvore de probabilidades. É um jeito ótimo de trabalhar.
até um certo número de eventos, tá? Se eu puser 100 eventos em árvore aqui, não vai ficar legal. O primeiro ponto é fácil, né? O segundo também, mas a árvore vai dar galho. Eu diria que vai dar galho esse tipo de representação, tá? Então vamos lá. Primeiro parto pode ser cesárea ou natural. Se for cesárea, o segundo parto pode ser cesáreo natural e o terceiro cesáreo natural, e cada ramo desse gera um tipo de combinação. E cada combinação eventualmente pode ser somada a outras similares. Quando tenho duas cesáreas e um natural, ela ocorre dessas duas maneiras aqui, ó. Né? Dois naturais, aqui tem duas cesáreas de novo, né? E um natural, duas naturais e um cesáreo. Eu posso agrupar isso agora em probabilidades. Como é que eu faço essa conta aqui? Se é cesárea, 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 como é que é essa conta agora? Mais alto, por favor. Para ter 3 cesáreas, para ganhar 6 mil reais, não é isso? Qual é a probabilidade de ganhar 6 mil reais? 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Então, oi? Ah, desculpa, perdão, eu estava na natural. Então, 0,2, 0,2, 0,2. Quando dá isso? 0,008. 0,8%, tá? Menos de 1% de chance de fazer 3 cesáreas, a menos que eu force, né? A menos que eu não seja eticamente correto e opte pela cesárea por conveniência. Não vou dizer que isso ocorra, mas ocorre, tá certo? Muito bem, então eu tenho aqui 3 cesarianas, 2 cesarianas, 1 cesariana. Quantas vezes ocorrem 2 cesarianas nesse sistema aqui, nessas 3 eventos possíveis? 1, 2, 3. 3 vezes. Quantas vezes parto natural? 2 partos naturais e 1 cesárea. 1, 2, 3. Então, a chance de ser 2 naturais ou 2 cesáreas é similar. E eles estão no meio da distribuição, né? Entender essa representação, esse jeito de trabalhar? Claro que ele é ótimo para pouquinhos, número de eventos pequenos, né? E o jeito que se distribui as probabilidades está aqui. Lá no Minitab, se eu colocar 3 eventos com 20% de probabilidade do evento de interesse, vai aparecer este gráfico aqui calculando para a gente o ponto de interesse, 3 cesáreas. Ele calcula, na verdade, todos, 2 cesáreas, 1 cesárea, 0 cesáreas. Depende do que eu perguntar, eu vou ter uma resposta. Então está aqui. Vejam que eu tenho 4 saídas possíveis. 0 cesáreas até 3 cesáreas, são 4 combinações que me interessam diferentes. A que eu quero mesmo é essa aqui que tem menor probabilidade de evento, de acontecimento, né? Então eu não posso comprar no cartão que eu não vou poder pagar. A chance é baixa, tá certo? Ou eu arrumo mais paciente, ou eu não vou conseguir pagar o cartão depois. Muito bem, vamos lá. Aqui está expresso agora cada um dos valores que eu calculei daquela maneira, multiplicando a probabilidade de cada evento nesta combinação. Aqui é 0,20208, multiplicado, né? E nós temos para cada uma das situações aqui dito para 3 cesáreas, para 2, para 1 e para 0. Então, nenhuma cesárea é 51% de chance. É bem forte, né? Opa, se o meu Y é o ganho, basta que eu aplique para cada uma das probabilidades calculadas o valor da soma total dos eventos. Então, para cada situação aqui, eu tenho a probabilidade de ganho e, ao somá-las, eu vou ter expressa aquele valor esperado de ganho, como a gente fez no outro exemplo, né? Então, 6.000 vezes 0,8, 5.000 vezes 0,96, 4.000 0,38, 3.000 0,51. Se eu somar isso aqui depois, essas multiplicações, eu tenho o valor esperado de ganho, que é o meu valor médio esperado, tá bom? Como eu disse, fazer a árvore de probabilidades é bastante interessante, porque eu tenho até 5, 6 eventos, eu consigo desenhar uma árvore razoável, já é complicado. Mas se eu tiver 10, 15, 20 eventos, é melhor lançar mão de algo que vocês já conhecem, que é a análise combinatória. Por isso que vocês aprenderam análise combinatória no colégio, tá vendo? Como foi útil? Agora vocês sabem, né? Ou não? Ou lembram, ouviram falar, né? Então, a análise combinatória, ela não leva em consideração a ordem dos acontecimentos.
É diferente do arranjo, né? Ou da permutação. Então, na análise, na combinação de n x a x, é expresso dessa maneira. N fatorial sobre x fatorial, n menos x fatorial. Então, com esta conta aqui, eu consigo saber quantas combinações são possíveis e aí, a partir disso, eu posso aplicar a análise combinatória dentro deste padrão aqui. Para calcular cada probabilidade, né, eu preciso adicionar esse 3. Lembra que a gente, naquele gráfico aqui, ó, eu tive que fazer 3 cesarianas, eu tenho esta probabilidade, né? 2 cesarianas, eu tenho que somar aqui. Dá 3 vezes também. Então, considerando isto... Opa, fui para trás, espera aí. Considerando isto, nós podemos agora calcular as probabilidades completas numa tabela desse tipo aqui, tá? Quando eu quiser saber qual é a probabilidade de 2 cesáreas em 3 partos, eu não preciso ir lá fazer o gráfico, ou a árvore de probabilidade. Eu faço direto aqui, usando este tipo de fenômeno, esse tipo de combinatória, matemática combinatória, tá? Então, a probabilidade de 3 cesáreas em 3 partos é P elevado à terceira, 0,2 elevado à terceira, vezes 1 menos P elevado a 0, né? A probabilidade de uma cesárea é 3 vezes, porque pode ter 3 jeitos de ser 2 naturais e uma cesárea, não é? Então tem 3 jeitos combinatórios de ser 2 normais e uma cesárea. Vezes a probabilidade de uma cesárea, 1 menos P, que é 0,8, né? Ao quadrado, que são 2. Fernanda, lembra disso, Fernanda? Professor, eu não entendi. Não entendeu o quê? Eu emperrei depois da análise combinatória. Então vamos lá. Aqui. Eu parei aí. Muito bem. Estávamos na árvore aqui, né? Ó. O que eu estou fazendo aqui na árvore de probabilidade? O que eu estou fazendo aqui? Uma combinação. Temos 3 partos pela frente, certo? 3 eventos. Cesárea é meu evento de interesse. É meu alvo. Eu quero saber quantas cesáreas eu tenho provavelmente para realizar. Eu tenho que seguir então uma combinação de alternativas. Eu combino de várias maneiras aqui. Pode ser cesárea no primeiro parto, pode ser natural no primeiro parto. Se for cesárea, ela se combina talvez com cesárea e natural. E daí esta linha se combina com cesárea ou natural. Mas eu tenho vários caminhos, né? Eu posso fazer este caminho, cesárea natural, é uma outra combinação. Eu posso fazer cesárea natural, cesárea, ou cesárea natural. Então eu estou combinando em 3 eventos tipos diferentes de resultado. Ou cesárea ou parto natural. Isso é uma combinação, você concorda? Entenderam isso, a ideia? A combinação nada mais é do que isso mesmo, é combinar várias saídas diferentes do meu fenômeno. Então estamos aqui. Isso aqui é o resultado daquelas combinações feitas à mão. Que eu tenho só 3 eventos e 2 saídas. É binomial o fenômeno. Então eu tenho esse tipo de distribuição binomial. Com cada uma delas tem uma probabilidade. 51% de ser 0 cesárea, aí para 30 e tantos de uma cesárea, em torno de 10% para 2 cesáreas e 0,8% 3 cesáreas. Se é esse quadrinho de combinações, né, com esses resultados possíveis, ó, eu tenho 3 vezes a chance de ser 2 cesáreas. Uma vez a chance de ser 3 vezes a chance de ser uma cesárea. 3 vezes esta probabilidade de ser uma cesárea. E, finalmente, aqui está errado, né? 32%. Deve estar ao contrário, alguma coisa aqui. E aqui, nenhuma cesárea, 0,51%. Então, aquelas combinações resultam nessas probabilidades. Se eu tiver 10 eventos, 10 partos na semana seguinte, você concorda que fazer isso na mão vai dar muito mais trabalho? Para eu calcular
a probabilidade de 4 cesáreas em 10 partos, eu vou ter que fazer aquele gráfico todo para descobrir quantas combinações aparecem em 4 cesáreas. Isso não é prático. É melhor usar uma aproximação, uma abordagem matemática para isso. E a melhor abordagem para isso é combinatória. Eu faço combinatória, combinação. Eu não estou fazendo combinação na mão? Então eu faço combinação na matemática, com uma formulinha que é esta aqui. Foi aqui que apareceu a combinação. Quando aparece a combinação, a moça tem que abaixar o vestido, não é isso? Bem, vocês estão dormindo, tá? Você percebe que eu falei uma coisa que ninguém entendeu, entendeu? Primeiro que a geração talvez não use mais, não é isso? Você sabe o que é combinação, não? Combinação é uma peça íntima que vai por baixo da saia. Não conheciam, né? Então tá bom. Mas então olha no Google que vocês vão encontrar. Vamos lá. Apareceu a combinação aqui, ó. A combinação é o jeito fácil, por incrível que pareça, né? De eu fazer em 100 eventos a probabilidade de 15. Já pensou eu pedindo uma prova para vocês? Considerando que 100 crianças vão tomar vacina, qual é a probabilidade de 7 delas virarem positivas? Qual é a probabilidade de 90 virarem positivas depois da vacinação? Aí vocês começam a fazer isso na mão, na prova. Vai acabar as folhas. Não vai ter que ir para o chão para desenhar aquela árvore, não vai? Porque são 100 combinações, 100 eventos a serem combinados. Como é seu nome mesmo? Guilherme. Guilherme, você está entendendo o que eu estou falando, Guilherme? Onde apareceu a combinação? A fórmula da combinação me favorece, me permite calcular para qualquer número de eventos as X resultados que me interessam. Então posso fazer isso com 1000, posso fazer com 1 milhão de combinações, de eventos. Qualquer coisa acima de 10 aqui seria intragável fazer na mão. Não para a prova, só na vida real. É claro que o computador faz isso para a gente. Como eu mostrei antes, aquele gráfico do Minitab, aquele jeito de calcular probabilidades, é direto. Eu não preciso fazer nem a combinatória eu preciso fazer, se eu uso o Minitab. Mas eu preciso entender o que está acontecendo. É isso que a minha intenção com vocês, é que vocês entendam por que o resultado é assim. A gente faz um exemplo com 3 para calcular na mão, depois vai para o computador, faz com 100, 200, mas vocês entenderam que o que está por trás é uma combinação de vários eventos numa sequência de probabilidades multiplicadas. Ok? Entenderam a combinação? Ficaremos à disposição para conversar sobre isso depois, tá? Mas perguntem, não levem para casa essa dúvida. Ainda mais considerando que nós temos 2 semanas de intervalo agora entre esta aula e a próxima, tá? Então é assim que se faz combinação. Dúvida lá, não? Espreguiçando mesmo? Então tá bom. Bora. Combinação é fácil, gente. É fácil mesmo. É só esta continha aqui. Agora eu preciso pegar a combinação e usar dentro desta lógica, né? Qual é a combinação? Para 3 cesáreas, nada mais é do que 0,2 ao cubo, que é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, vezes 1 menos a probabilidade de não ter parto natural. Quanto que é banana elevado a 0? 1. Então, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Aqui no caso, não ter cesárea, ou desculpa, não ter parto natural, é igual, multiplica por 1 multiplicar por 1 é a mesma coisa que nada também. Não acontece nada com o produto, né? Qual é a probabilidade de uma cesárea? Uma cesárea, vamos ver aqui na nossa combinação, porque aqui está visual ainda, é para vocês verem. Como é que é uma cesárea? Uma cesárea tem 1, 2, 3 jeitos, 3 combinações possíveis. Aquela continha lá, combinatória, eu não preciso fazer essa tabela. Se eu quiser uma cesárea em 3 partos, ele calcula com aquela fórmula 3 combinações possíveis. Vezes a probabilidade de uma cesárea, que é 0,2, e agora sim, vezes 1 menos P, que é a probabilidade natural, elevado ao quadrado. Então aqui é 0,8 ao quadrado, 0,2 elevado à primeira,
vezes 3. Então aqui eu tiro a probabilidade de uma cesárea. Agora vocês têm que entender que isso serve para fazer grandes contas. Bem mais fácil. Na mão dá para fazer? Dá. Vai ser necessário? Não. Portanto, essa fórmula é para vocês entenderem o que está dentro do cálculo, o que está na origem do processo que eu estou trabalhando. Conceitualmente. Tá bom? Então, simbora. Bora que ainda tem muito chão, né? São 9:08. Vamos embora. Esta é a forma geral de cálculo de probabilidade para um evento binomial. Então, a probabilidade de um evento ocorrer, 2 cesáreas, 1 cesárea, etc., é o número de eventos, 3 partos, combinadas uma a uma, vezes o P daquilo que me interessa, a probabilidade do evento que me interessa elevado ao número de vezes que ele me interessa, vezes 1 menos P, que é o outro evento que não me interessa, elevado a N menos X. Tá legal? Então, a probabilidade de sucesso, o número de tentativas e a probabilidade de X sucessos em N tentativas. Isto aqui é a distribuição binomial. Aquele gráfico que eu já mostrei, nada mais é do que a distribuição binomial. E ela varia, o número de barras daquele histograma varia de acordo com o N, número de tentativas, geralmente, quer dizer, geralmente não, mais 1, que é o 0. Né? Então, em N tentativas pode ser 0 do evento de interesse, do fenômeno que me interessa observar. Então, sempre é o N mais 1, barrinhas no gráfico. Vamos retomar nosso exemplo? Como é que eu calculo tudo aquilo agora? Aqui estão expressos a tabela, mas a probabilidade de 3 cesáreas nada mais é do que o 3 fatorial sobre 3 fatorial 0 fatorial vezes o 0,2 ao cubo, 0,8 a 0. A probabilidade de 2 cesáreas é o 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial, 0,2 a segunda, 0,8 a primeira. Então estou exercendo aquela fórmula, né? Uma cesárea, 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 0,2 a primeira, 0,8 a segunda. E nenhuma cesárea, 3 fatorial vezes 3 fatorial, corta, né? 0,2 a elevado a 0 e 0,8 a terceira. Tá bom? Simples. Entenderam o que vai ser feito quando for feito no computador? Vocês não precisam decorar isso, mas vocês precisam entender verdadeiramente o que nós estamos fazendo, quando fazemos esse tipo de conta. E quando indicar é mais importante. Esse tipo de variável binomial é muito importante também na nossa vida, porque vai aparecer muito fenômeno do tipo sim ou não, presente, ausente, morreu, sobreviveu, positivo, negativo, masculino, feminino e daí para frente. Fenômenos binomiais são muito frequentes, tá? E qual é a esperança, a expectativa, o valor médio esperado de eventos? Nada mais é do que N vezes a probabilidade de interesse. Se eu tenho 3 partos para fazer, qual é a expectativa de cesáreas? Eu tenho 3 partos para fazer. Qual é a expectativa média de cesáreas? Podem falar mais alto, por favor? Se são 3 partos, é N igual a 3. Qual é a probabilidade de cesárea? 0,2. Qual é a média de cesáreas que eu vou fazer em 3 partos? 0,2 vezes 3 é 0,6. Não é um número possível esse, fazer 0,6 cesáreas? Eu começo a fazer a cesárea quando estou depois da metade, o neném nasce. Vai que, né? Não, esse número é um número artificial. Ele é uma expectativa média. Né? No limite, ele está mais para 1 do que para 0. Mas ele não é 1. Então, vejam o que vocês concluem quando eu falo assim, 3 partos. Aplicar um fenômeno binomial em 3 partos, vocês acham que é uma boa para calcular a probabilidade? Se fossem 100 partos, qual seria a expectativa de cesárea? Quantas cesáreas eu vou fazer em 100 partos? 0,2 vezes 100. 20 partos, 20 cesáreas, né? Vocês compreendem que os fenômenos probabilísticos são melhores exercidos, expressos, quando eu tenho um N grande? Dá para perceber isso? Trabalhar com N pequeno, né, é pedir para errar muito com a probabilidade, né? Então, probabilidade funciona melhor com números um pouco maiores, com um número de eventos um pouco maior.
Sacaram essa ideia? Se eu tivesse que fazer 100 partos no mês e eu tenho 20% de probabilidade de cesárea, quantos partos cesáreos eu vou fazer provavelmente? 20. A minha expectativa de fazer partos cesáreos são 20 cesáreas em 100. E daí para frente. Essa que é a ideia da jogar com 3, realmente é apostar a vida numa moeda. Né? Eu falo assim, aposto todo o patrimônio de vocês aqui, da classe inteira, no sim ou não comigo. E eu pago, se eu perder, eu pago um café. Vocês fazem isso ou não? Eu jogo uma moeda. Vocês iam fazer uma aposta dessa? Porque tem 50% de chance de vocês perderem. Todo o seu patrimônio contra um cafezinho. Então jogar uma moeda para cima é muito perigoso. Que é 50% de chance de perder. Ou é aquela incerteza máxima, né? Posso ganhar, mas... Ok. E a variação no fenômeno binomial é também simples. É o número de tentativas vezes a probabilidade daquela que me interessa, vezes a que não me interessa, eu tenho que contemplar. Então a variação é NPQ. 1 menos P também é chamado de Q, tá? PQ. E se eu faço a raiz quadrada, eu tenho o desvio padrão do fenômeno. Fala, Fernanda. Desculpa, Fernanda, que eu te conheço mais, então eu vou brincar com você mais. Pode ser, não? Você me autoriza? Assina aqui pra mim, assina aqui que eu posso brincar com você. Você não está entendendo o que, Fernanda? Fala alto pra mim. A variação? O N, então, se eu falo pra você, eu vou fazer 100 partos. 20% de ser cesárea. A probabilidade de ser cesárea é 20%. Quantos partos cesárea eu devo fazer? Qual a esperança? Qual a expectativa? Eu vou fazer 100. Tenho 20% de chance. Qual é, em média, quantos vão ser cesárea? A esperança, o número esperado de cesáreas é igual à probabilidade vezes... De onde surgiu esse 20%, gente? Vocês não perguntam isso, né? De onde surgiu isso? De alguma coisa maior do que é um estudo, sei lá, um levantamento retrospectivo na cidade de São Paulo, mostra que no SUS 20% dos partos são cesarianas. Então foi feito um grande estudo com milhares e milhares de nascimentos, de partos. E aí, disso eu generalizei para a vida, para a minha clínica. Então eu pego da estatística do SUS e aplico na minha vida diária. Se 20% é a chance, o que eu quero dizer com 20% de parto cesáreo? Qual é o fenômeno aqui? Quer dizer que nem todas as mulheres têm condições de parto vaginal, parto natural. 20% delas precisam de uma intervenção cirúrgica, de uma cesárea, entendeu? Por quê? Mas de onde surgiu esse número? De algum estudo maior, que está na literatura. Ok? Bom, então, a Fernanda parece que entendeu a média, a esperança, o valor esperado, N vezes P. E a variação em torno da média? A variação em torno da média é o N, continua sendo o número de tentativas, vamos dizer 100 agora para ficar mais fácil, vezes a expectativa de ser cesárea e vezes a expectativa de ser parto natural, que é 0,8. 0,8 vezes 0,2 dá 0,16. 0,16 vezes 100 dá quanto? 16. Então, se a média é 20 cesáreas em 100, a variação é 16. Olha como é grande a variação, né? É 16 vezes... 16 para baixo e para cima. Então, 16 é a variância. A variância é 16. Qual é a raiz quadrada de 16? Que é cesárea, é uma variação ao quadrado. 4. Então, o desvio padrão é 4. Qual é a chance de variação, então? 20 menos 4, 16. 20 mais 4, 24. Então, a maior probabilidade de acontecimento em 100 partos é de 16 a 24 cesáreas. Então, eu estou calculando em torno da esperança, do valor esperado, uma variação de 4 cesáreas para baixo e 4 cesáreas para cima. Compreenderam? Eu não trabalho no ponto médio. Seria muita imprudência. É um tiro que não acontece. É muito incerto falar só a média. Eu preciso falar sempre quanto ela varia, quanto que varia em torno dela, com maior probabilidade. Então, no primeiro desvio padrão, eu tenho de 16 a 24 cesáreas em 100 partos. Vamos seguir adiante, isso vai sendo metabolizado pouco a pouco por vocês. Tá?
Se for o caso, eu vou parar essa aula na metade hoje, porque eu acho que tá pesado, não tá? Então tá, a gente não tem pressa de vencer o calendário. Se for necessário, a gente entra em julho, vai até dezembro. O Paulo, o Sam e eu estamos tranquilos. Vocês podem também, né? À noite, fim de semana. Eu tenho até dezembro para dar as notas, não tem problema, então. Então nós vamos fazer um ano diferente, esse ano vai ser mais tranquilo. Bom, só vou apresentar o nosso personagem aqui, que é o Bernoulli, ou Bernoulli. Não conheci pessoalmente, não é da minha época de estudante de medicina, mas ele trabalhou, teoricamente, a distribuição binomial, tá? Também chamado de processo de Bernoulli. E ele não fez isso por causas nobres, não, tá? Ele não pensou na medicina, não pensou nas parturientes, ele pensou no jogo, em ganhar no jogo. A última mensagem que eu vou dar agora para vocês, então, é lembrar que muitos dos desenvolvimentos da estatística foram feitos por matemáticos brilhantes, mas que queriam ganhar a vida no jogo. De cartas, de dados, de qualquer coisa, jogos de azar, eu quero dizer, né? Nada de fazer força. Não foi no futebol que eles queriam ganhar a vida. Nem no basquete. E nem trabalhando muito. Trabalhar a cabeça, ganharam bem na vida, né? Alguns, porque tinham inteligência para desenvolver métodos assim para os jogadores. Galileu Galilei, Bernoulli e outros mestres da arte, desses primórdios da estatística, trabalharam em função do jogo, do sucesso da falha em função desta ideia de que é possível contar com a probabilidade. Se eu jogar 100 vezes, eu vou acertar quantos por cento? Jogo de dados é uma coisa dessas aí. Combinação de dados, né? Não dados médicos, os dadinhos mesmo de jogar 2, 3 dados, e aí você pode ganhar. Se você souber trabalhar, qual é o número que dá mais certo? Eu vou trazer para vocês o que o Galileu fez. O Galileu tem um trabalho bem interessante. Galileu Galilei tem um trabalho bem interessante no jogo de dados, que ele tem uma combinação com 3 dados que é muito mais frequente, e quem sabe disso joga naquele número e ganha mais vezes.